Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho a palavra de Deus para o seu coração. E hoje nós vamos continuar a nossa série de estudos sobre os salmos, os lindos salmos de Davi e dos demais autores dos salmos, né? Asaf, Moisés, homens e mulheres ungidos de Deus, consagrados ao Senhor, que cheios do Espírito Santo deixaram esses textos lindos que alimentam a nossa alma, o nosso coração, nos tempos difíceis que estamos vivendo. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Então, abra comigo a palavra de Deus no Salmo 34, versículo 6. Salmo 34, versículo 6. Hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema: provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Eu queria que você trouxesse à memória fatos, experiências, momentos onde você experimentou a bondade de Deus com você, a graça de Deus te alcançando, as bênçãos de Deus vindo sobre a sua vida em algum momento da sua história, da sua trajetória. Eu tenho certeza, se você é filho de Deus, se você nasceu de novo, se você realmente entregou sua vida e seu coração para Jesus, com certeza você passou por momentos valiosos, preciosos, onde você experimentou a bondade de Deus para com a tua vida. Então, essa é a ideia central desse trecho que nós vamos ler. Provai e vede que o Senhor é bom. Então, nós vamos falar bastante sobre essa bondade de Deus para com os seus filhos, tá bom? Começando no versículo 6. Salmo 34, versículo 6. O texto sagrado nos afirma nessa manhã, nesse devocional: clamou este aflito e o Senhor o ouviu. Olha que coisa tremenda, gente. E o livrou de todas as suas tribulações. Então, aqui Davi está se reconhecendo como um aflito. E não há nada de errado eu e você passarmos por um momento de dor, de sofrimento, de aflição, né? Às vezes a gente sempre relaciona isso com pecado, relaciona isso com coisas erradas. O que, meu Deus, o que eu fiz? Estou debaixo de maldição. Não, irmão. A aflição, a dor, o sofrimento é algo que está condicionado à própria existência humana. Ou seja, a condição humana nos leva a esse tipo de mazela dentro da nossa alma, esse tipo de sentimento, emoção, experiência. Uma experiência humana que Davi sofreu, Jesus sofreu lá no Getsemane, a alma dele estava angustiada, diz o texto sagrado. Então, assim, dentro da condição humana, eu e você vamos passar por aflições. Mas o segredo está no início desse versículo. Clamou este aflito. O segredo de Davi está no clamor, está na oração, está na invocação do seu Senhor, do seu Deus, aquele que pode mudar a sua história, a sua vida, aquele que pode trazer uma resposta, operar um milagre, uma bênção sobre aquele que está sofrendo aflição. E a promessa de Deus é que, se nós clamarmos, mesmo aflitos, o texto sagrado nos afirma que o Senhor vai nos ouvir. Sabe, irmão, talvez você esteja sofrendo medos nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, talvez uma situação econômica difícil, crônica, complicada, complexa, e você precisa da sabedoria do Senhor, da direção do Senhor, da orientação do Senhor para com a tua vida, querido. Clame ao Senhor e Deus responderá. Deus ouvirá o clamor dos seus filhos. Assim como uma mãe que está no ambiente social, de repente colocou o seu filho lá para dormir, de longe escuta o choro da criança, reconhecendo o choro do seu filho, assim também Deus, quando os seus filhos o clamam, choram perante ele, se quebrantam na sua presença, clamam a ele, oram a ele, adoram a ele, ou chamam a ele de qualquer situação que seja. Deus, como um pai amoroso, bondoso, maravilhoso, ele reconhece a nossa voz de longe e vai na nossa direção para nos proteger, para nos cuidar, para de alguma maneira interagir na nossa história de forma poderosa e maravilhosa. Outra promessa tremenda nesse mesmo versículo, são duas promessas. Se eu clamar ao Senhor, mesmo aflito, primeiro, ele vai ouvir a minha oração. Segundo, ele vai me livrar de todas as tribulações. Nós estamos passando por um momento difícil, de tribulação, de luta, onde não está sendo fácil para ninguém, até para as igrejas, né, que representam a comunidade dos crentes. Irmãos, para todo mundo está difícil.
né? Às vezes a gente está ali no meio da dor, da dificuldade, a gente pensa que aquele mal, aquela situação, aquele problema só acontece conosco. Paulo diz numa das suas cartas que os mesmos sofrimentos que vocês estão sofrendo, os diversos irmãos em diferentes lugares do globo terrestre também estão sofrendo também, estão padecendo, estão lutando, estão sofrendo com tudo isso, irmão. Então, lembre-se, por mais que você esteja aflito, clame ao Senhor, Deus vai te ouvir, e Ele promete na sua palavra te livrar de todas as tribulações. É claro que se você se alinhar com o céu, obedecer a Deus, fazer aquilo que Deus que cabe a você fazer dentro das suas responsabilidades, dentro daquilo que a palavra de Deus te ensina. Eu não posso estar fazendo tudo errado e achar que se eu orar, Deus vai intervir na minha vida, permanecendo no erro e na falha. Não, não é isso que o texto sagrado está falando. O texto sagrado está falando aqueles aflitos que são filhos de Deus e que obedecem à palavra do Senhor. Então, o meu coração, a minha vida, a minha postura, minhas atitudes, as minhas ações precisam refletir o coração de Deus. É igual aquele outro salmo que diz: deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Se Deus for o meu deleite, se eu me deleitar, se eu viver na presença do Senhor, tudo que eu pensar, desejar, sonhar, automaticamente vai estar em sintonia com o coração de Deus. E obviamente, deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Por quê? Porque serão desejos santos, desejos alinhados com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E vai acontecer maravilhas na nossa vida. Olha o que diz o versículo 7 aqui. Eu uso muito quando eu vou viajar de carro. Quando eu estou de viagem no carro, eu tomo posse dessa palavra sobre a minha vida. A Bíblia diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Olha que promessa extraordinária eu e você temos sobre as nossas vidas. Que os anjos de Deus, Salmo 34, versículo 7, os anjos do Senhor acampam-se, ou seja, eles estão ao nosso redor, eles nos guardam. Eles, além de trazerem as bênçãos de Deus sobre a nossa vida, estabelecer a vontade de Deus sobre os filhos de Deus através de milagres, maravilhas, sinais, prodígios. A Bíblia promete aqui também proteção dos anjos do Senhor. Todo crente tem pelo menos um anjo que cuida dele, às vezes até mais, dependendo do seu nível espiritual, de batalha, da sua posição espiritual diante de Deus, diante dos homens. Irmãos, nós temos anjos do Senhor. Aqui no caso está no singular, porque fala que pelo menos um anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra de todo mal. Mas nós vemos relatos em outros textos da Bíblia, onde outros anjos estavam ao redor de profetas, né, de reis, de sacerdotes. Então, nós vemos também forças angelicais trabalhando a nosso favor, nos protegendo, nos livrando de todo o mal, nos livrando das tragédias, nos livrando de mazelas, nos livrando de males, de intentos malignos que talvez Satanás use através de pessoas, de circunstâncias, de situações. Anjos de Deus estão a seu favor para te proteger, para cuidar de você, para trazer as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Quem é que traz as maravilhas de Deus dos céus sobre a terra? Os anjos de Deus. Quando você está expulsando um demônio, você fala: sai em nome de Jesus. Quem é que vai lá e arranca o demônio daquele corpo e tira, né, libertando aquela pessoa? É o anjo do Senhor que está do nosso lado, que está a nosso serviço. A Bíblia diz lá em Hebreus, capítulo 1, que os anjos de Deus são ministradores daqueles que vão herdar a salvação. Então nós temos ministros, é como se nós fôssemos o delegado de polícia e os anjos fossem os policiais que estão ao nosso, subjugados a nós, subjugados no sentido que estão debaixo da nossa autoridade. Nós vamos mandar o policial ir lá prender o fulano, de alguma maneira amarrar aquele fulano, e o anjo vai lá e faz. Faz porque nós temos autoridade, porque somos filhos de Deus, porque tememos ao Senhor. O segredo também está aqui, ao redor daqueles que o temem. Ou seja, eu não posso viver a vida do meu jeito, da minha maneira, da maneira mundana de ser,
contrária à palavra de Deus, alienado do Senhor e achar que os anjos estão ali para me proteger. Não. Se eu temer ao Senhor, que aqui fala de uma vida de fé confiante na obra de Cristo, uma fé na graça de Deus, no Evangelho de Jesus que está em nós, e também uma vida de obediência à palavra de Deus. Quem teme ao Senhor, obedece à palavra. Esses, sim, têm a proteção, o serviço e o ministério dos anjos de Deus a seu favor. E aí vem o versículo 8. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Que coisa tremenda esses 3 versículos bíblicos. Então o salmista diz, olha, ele nos desafia aqui nessa manhã. Provem e vejam que o Senhor é bom. Trazendo à memória que se você clamar, Deus vai ouvir as suas orações. Trazendo à memória que Deus, aquele que você clamou, também vai te livrar de todas as suas tribulações. Também lembrando que além disso, da resposta ao nosso clamor, do livramento das tribulações, nós temos anjos que vão acampar ao nosso redor, ao redor daqueles que levam Deus a sério, aqueles que temem ao Senhor, e os livrará de todo mal. E assim nós veremos, através de milagres, maravilhas, sinais, prodígios, respostas de Deus na nossa vida, provaremos o quão bom é o nosso Deus. Deus é bom, meus amados. O tempo todo Deus é bom. Deus nunca vai querer o seu mal. Deus é benigno, benignidade. Fala de Deus quer o nosso bem. Deus é o supremo bem, mas também quer fazer o bem, bondade, fazer coisas boas. Os planos de Deus são maiores do que os nossos planos. Os pensamentos de Deus, diz o profeta, são maiores do que os nossos pensamentos. E o que Deus tem para nós são coisas maravilhosas. Provai e vede que o Senhor é bom. E ele termina aqui, esses 3 versículos, dizendo, bem-aventurado o homem, a mulher, o ser humano, que nele se refugia. Irmão, Deus é o nosso refúgio. Ele é o socorro bem presente no momento da tribulação, da dificuldade. Uma vez, eu já falei isso, mas vou repetir, estava numa trilha lá no Chile, numa cidadezinha do interior do Chile, com meus filhos, fazendo uma trilha num parque florestal lindíssimo lá naquela cidade, lá na Patagônia chilena, e nós caminhando assim por cerca de 40 minutos, 1 hora, a cada 300 metros daquela trilha, que pode sofrer intempéries, lá é um clima bem inóspito, frio, tem neve, então a cada 300 metros de trilha tinha uma casa de refúgio, um local para se abrigar. Por quê? Imagina, você está lá no meio do mato, lá no meio da trilha, lá a 2, 3 quilômetros no meio do mato, de repente começa a chover copiosamente, você precisa de um abrigo. Ou então começa a cair neve fervorosa e você está no meio da floresta, no meio do mato, e aquela neve ali. Então, a cada 300 metros da trilha tinha uma casa de abrigo, um refúgio para você ficar lá. E dentro do refúgio tinha cama, tem alimentos básicos, tem cobertores, tem as coisas necessárias, básicas, para que você se refugie. Passe ali, às vezes, até alguns dias dentro de uma situação, do clima virar, da situação complicar. Assim também é na nossa vida, irmão. Se o clima virou, hoje estava tudo muito fácil. Ser cristão antes da pandemia estava tudo muito fácil, tudo muito moleza, principalmente na nossa nação, que não é hostil ao evangelho. Estava fácil ser crente, estava fácil ser evangélico, cristão, de Deus, filho de Deus. Mas aí vem tudo isso, esse chacoalhar de Deus, não só aqui no Brasil, mas em toda a humanidade. Deus levando os seres humanos ao quebrantamento, Deus levando, provando a nossa fé, aonde está a nossa confiança. Uma pandemia que está nivelando todas as pessoas, não importa se você é rico, se é pobre, se tem muito, se tem pouco, se sabe muito ou é iletrado, todos estão sofrendo as mesmas dificuldades, mazelas. Deus está colocando os seres humanos no prumo. Tomara que você tenha deixado Deus tratar com o seu coração, promovendo em você quebrantamento, humildade, busca pelo Espírito Santo, ao mesmo tempo consertando coisas na tua vida, melhorando, te aperfeiçoando como pessoa, como filho de Deus, como ser humano, melhorando como cidadão, como pessoa, exercendo generosidade, ajudando o próximo,
de alguma maneira, não se importando apenas com o seu ego, com o seu umbigo, com as suas coisas, mas sendo sensível à voz de Deus para com você, para com os seus, valorizando os nossos entes queridos, as nossas famílias, aqueles que muitas vezes perdemos em meio à pandemia, pessoas que deixam saudade, pessoas que às vezes nós não valorizamos em vida e que se foram, mas que tudo isso, toda essa pandemia está nos ensinando a dar valor àquilo que realmente tem valor. E o maior valor é Jesus, o maior valor é Deus Pai, o maior valor é a vida com o Espírito Santo, é a maior riqueza, Ele é o nosso abrigo. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Que você compreenda tudo isso. Mudou o clima, a tempestade veio. Que Deus já seja antecipadamente o seu refúgio, a sua casa de abrigo, o seu lugar seguro, a sua fortaleza interior e exterior, porque Ele é o nosso amigo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração. Nós vamos deixar aqui disponível também, se você quer se levantar como um cooperador fiel dessa obra linda do Senhor, e que aqui estão os nossos dados para com isso. Que Deus abençoe a sua vida e o seu coração. Nós queremos orar por você agora. Feche seus olhinhos, coloque a mão no seu coração. Estamos em oração por você. Pai, no nome de Jesus, nós queremos abençoar a vida dos nossos irmãos. Agradecer pelo carinho de cada um daqueles que estão nos escutando nessa manhã, na tua presença, diante da tua face, diante do Senhor. Que Jesus seja o centro, que a palavra de Deus seja o fundamento, que nós possamos provar e ver que o Senhor é bom, Pai. Possamos valorizar os relacionamentos com o Senhor, em primeiro lugar, o nosso maior tesouro, a nossa maior herança, o nosso maior recurso maravilhoso que nós temos. Derrama a tua glória, a tua graça, a tua unção, o teu poder. Opera maravilhas na vida do teu povo, na tua casa, na tua igreja. Nós te pedimos isso de todo o coração, que Jesus seja o centro, ó Deus, do nosso coração, que o nosso coração esteja totalmente confiado no Senhor, que possamos clamar ao Senhor na dificuldade, a tua resposta vir, o livramento vir, milagres acontecer, maravilhas acontecerem na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, em nome de Jesus, que possamos ser bem-aventurados, homens e mulheres bem-aventurados, homens e mulheres que confiem no Senhor, que se refugiem no Senhor. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero deixar aqui também para você, meu irmão, entre no nosso site, está aí embaixo no cantinho, casanarrocha.com. Lá nós temos artigos, vídeos, áudios, nós temos muito material valioso, 8 cursos online de graça para você fazer, curso de escatologia, curso de aconselhamento pastoral, curso de liderança, curso de princípios familiares, curso de restauração da alma e cura interior, vários cursos que vão abençoar você, anjos e demônios, né? Nós temos cursos ali maravilhosos, batalha espiritual, oração e intercessão, a vida de um guerreiro, tem coisas ali maravilhosas que vão contribuir muito com o seu crescimento espiritual, com sua vida em Deus. E o desafio de Deus para nós é esse: provai e vede que o Senhor é bom. Que a graça e a paz do Senhor venha sobre você. Desde já nós agradecemos o carinho dos irmãos por estarem conectados conosco, aqueles que se colocaram diante do Senhor, de se tornarem cooperadores fiéis também. Que Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Agradeça ao Senhor por tudo. Viva uma vida no Espírito Santo. Essa é a vida de Canaã, a Canaã na terra. É o lugar, é um pedacinho do céu na terra, é a vida vitoriosa que Deus projetou para nós. Deus abençoe a sua vida, um abração. Louvado seja o nome do Senhor. Amém e amém. Siga-nos nas redes sociais também, gente. YouTube, Facebook e Instagram. Igreja Casa na Rocha. E deixe seus comentários, pedidos de oração, necessidades em gerais, perguntas. Estamos aqui dispostos para te ouvir, te responder e ao mesmo tempo ser uma bênção na sua vida. Em nome de Jesus. Amém e amém.